Olá, boa tarde. Nesse vídeo faremos a conexão do PHP com o banco de dados. Então, para agilizar um pouco, eu já deixei aqui o USB Web Server executando e já tenho aqui dois arquivos, um arquivo HTML e um arquivo PHP. No arquivo HTML, a gente vai ter um formulário e no arquivo PHP, a gente vai ter o código de conexão com o banco de dados. Vamos então ao nosso formulário. Deixa eu abrir ele aqui, vou editar ele com o Notepad++. Tá ele aqui, né? O nosso formulário de conexão. Então, ele vai ter as tags básicas aqui do HTML, né? A tag form. Nesta tag form, eu vou definir pelo menos dois atributos, tá? É o atributo method e o atributo action. O method vai ser post e o atributo action vai ser conecta.php. Isso significa que a gente precisa ter um arquivo chamado conecta.php. E nós já temos ele, né? Deixa eu abrir ele aqui também com o Notepad++, vou editar ele. Pronto, estamos aqui com os dois arquivos que precisamos, o arquivo HTML e o arquivo PHP, certo? Eu já vou abrir eles no nosso navegador. Vou trazer o navegador para cá. Então o navegador vai processar esses dois arquivos que estão na pasta que eu acabei de criar aqui, que se chama aula 2503.20.21. Beleza, estão os dois arquivos aqui. O correto é sempre eu abrir o arquivo HTML, tá? Então não adianta clicar nesse arquivo que vai dar alguns erros, que não tem variáveis ali preenchidas, tá? Então primeiro a gente clica no arquivo conecta.html. Quando eu clico aqui, ele me mostra o formulário, né? Que eu posso digitar aqui o nome de usuário, certo? Para se conectar ao banco de dados, a gente precisa de usuário, senha, a gente precisa de várias informações, né? Então a gente vai preencher todas elas. Então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser aumentar aqui as caixas de texto aqui deste formulário. Por enquanto a gente tem apenas aqui o usuário, né? Inclusive o usuário está com problema nos acentos, vamos arrumar aqui os acentos com a tag meta e o atributo charset igual UTF-8. Aqui eu acho que tanto faz, tu pode colocar o UTF-8 com hífen ou sem hífen que ele interpreta. Ó, bacana, né? O usuário, né, com acento. Se não me engano, pode colocar sem o hífen também. Deixa eu só fazer um teste. Dos dois jeitos ele interpreta, tá? O importante é que este charset seja a mesma coisa da codificação do arquivo, tá? Não adianta, por exemplo, você colocar o TF8 aqui se o seu arquivo não está com o formato UTF-8, tá? Então, se ele tivesse com o ISO 8759, por exemplo, ou alguma outra codificação, teria que obedecer a mesma codificação que está aqui, você tem que colocar aqui, tá? Eu não sei de cor esses nomes, tá? Então, se você tiver algum problema com esses nomes aí, comenta aqui embaixo que a gente vai atrás para descobrir isso, tá? Eu sei que o UTF-8 é para essa formatação aqui, tá? UTF-8. Até vou deixar que nem tá ali para ficar bem padrão, tá? UTF-8, maiúsculo, bonitinho, né? Agora a gente vai fazer então os outros inputs para ele digitar. Além de usuário, a gente vai pedir também a senha. Então a gente vai pedir usuário, senha. Vamos pedir também que ele informe uma base de dados. Então vamos colocar mais um input aqui. Vamos colocar aqui base, certo? Muito importante que a gente troque aqui, tá? Cada input tem que ter o seu name, né, exclusivo, não pode ter names repetidos, certo? Joia, estamos aqui com o txt usuário, txt senha, txt base. Vou salvar, vou vir aqui e vou atualizar. Olha que bacana, temos o usuário, senha e a base, tá? Quando eu clico no confirmar, é importante que as informações aqui estejam preenchidas, tá? Senão eu não vou conseguir validar, tá? A gente pode até fazer uma validação básica aqui com o próprio HTML. Ó. Eu posso colocar aqui o atributo requerido, né? Required, beleza? Então, quando eu coloco esse required, acontece o seguinte, olha que bacana, ó, eu vou atualizar, né? E quando eu clicar no confirmar, deixa eu ver aqui se eu salvei, required,
Required, deixa eu voltar aqui, conecta. Quando eu clicar no confirmar, ele não está fazendo isso porque eu acho que é porque esse botão aqui ele envia de qualquer jeito, né? Deixa eu colocar um type aqui, submit. E aqui vamos tirar esse onClick. Eu acho que esse onClick ele não valida e ele envia direto, tá? Deixa eu trocar aqui então para nós verificar. Atualizei. Vou conferir o código fonte para ver se deu certo aqui. Submit, tá certo. Agora eu vou atualizar e vou confirmar. Quando eu clico no confirmar de um submit, ele vai verificar se os campos obrigatórios foram preenchidos. No caso, quando eu coloquei required, eu tornei obrigatório o campo do usuário, tá? Eu vou fazer isso para todos, tá? Isso já dá uma validação básica aqui, uma validação em HTML mesmo, que daí quando eu clico no confirmar, ó, ele vai pedir que eu preencha. Vou colocar o usuário é root. Ó, não preenchi a senha, ele está dizendo que também é obrigatória a senha, o SBW, e vou clicar, ó, preencha a base também é obrigatória. De repente a base, a gente não precisa tornar ela obrigatória, ó. Beleza, eu preenchi tudo e deu esses erros aqui. Ele não conseguiu se conectar porque alguma coisa está faltando, né? Alguma coisa não foi configurado. O que não foi configurado? No Conecta, eu preciso pegar todas as coisas, ó. Eu tenho o usuário, no TXT usuário, que está aqui, beleza, eu já peguei o usuário. Agora, eu preciso pegar também a senha, que é o TXT senha, né? E também preciso pegar a base de dados, que é o TXT base, beleza? Peguei todas as informações, agora sim eu vou utilizá-las aqui, ó. O servidor eu até já deixei fixo, né? A gente poderia fazer com que o usuário digitasse também o servidor. Então a gente tem aqui o servidor, o usuário, a senha, a base de dados e a porta. A porta a gente sabe que não é essa porta aqui, né? Não é a porta 3306. Se a gente olhar a nossa configuração aqui do USB Web Server, ele diz que o banco de dados está na porta 3307. Então vamos colocar aqui 3307. Legal, vamos salvar. E agora eu vou só atualizar essa página aqui para ver se alguma coisa mudou. Vamos atualizar aqui. Confirmar. Olha só que bacana. Então agora ele recebeu as variáveis, eu configurei as variáveis ali, e ele já disse assim, ó, deu certo a conexão. Deixa eu arrumar aqui esses acentos, senão vai ficar meio estranho esses acentos aí. Aqui eu vou fazer de um outro jeito aqui a codificação dos acentos, porque aqui a gente não vai ter código HTML, tá? O objetivo é que a gente separe hoje, tá? Vocês viram que eu não tenho nada de PHP aqui e não tenho nada de HTML aqui, né? Então isso é uma coisa bacana de separar HTML de PHP para não misturar muito e ficar mais fácil até mesmo de você fazer manutenção no seu código. Deixa eu abrir aqui um lugar para nós pegar um exemplo aqui dos acentos aqui, tá? Esse exemplo aqui. Acho que tenho aqui um exemplo. Ó, aqui eu posso colocar a codificação da página, né, para arrumar os acentos, também no PHP. Tá? Eu posso fazer assim também para arrumar os acentos, para não ficar esse código aqui do A acentuado, tá? Então vou dar um atualizar aqui, bacana, ó. Então eu arrumei os acentos e, mas é só isso? É só isso. Se nós tivéssemos com o banco de dados parado, né? Ó, o banco de dados está parado agora, vou atualizar aqui a página, ó. Ele vai tentar se conectar, ele vai esperar um pouquinho, vai ficar tentando fazer a conexão e ele vai dizer que deu erro, né? Porque esse banco de dados aí não está online, né? Não está em execução. Vou dar um start aqui, vou atualizar. Beleza, deu certo a conexão. Se eu tivesse colocado qualquer coisa errada aqui, ó, um usuário que não existe, ó, ele vai dizer que deu problema aí para esse cara aí, ó. O usuário ROO não teve acesso permitido, ó, acesso negado, tá?
Então, todas as informações tem que digitar exatamente como são, né? O usuário, a senha e a base de dados, tá? Se eu digitar errado a senha também, ó, vai dar problema, ó. Acesso negado para esse cara aí, tá? Então, eu tenho que digitar bem certinho mesmo todas as informações. Se eu colocar uma base que não existe, ele também dá um erro, ó. Ele não conhece a base de dados testa, tá? Tem que ser uma base de dados que exista, tá? Beleza? Eu também posso conferir a conexão no PHPMyAdmin, ó. Eu posso entrar aqui no navegador do PHPMyAdmin, que manipula as bases de dados, né? Permite a gente criar tabelas, colunas, relacionamentos. Eu posso entrar aqui em estado, monitor, e posso olhar os gráficos aqui que mostram o processamento chegando no banco de dados, e posso fazer mais uma conexão, né? E observar aqui, ó, cada vez que eu faço uma conexão, ele recebe o processamento e mostra aqui nos gráficos, tá vendo? Então, se eu, por exemplo, clicar várias vezes aqui, ó, vou clicar várias vezes aqui, ó, fiz várias conexões. Se eu olhar agora no gráfico aqui, eu vou ver que vieram várias requisições, estão vendo? As requisições vêm, né, ó, fiz 4 conexões, aí diminuiu aqui, vou fazer mais algumas aqui, fiz mais 2 agora, e aí o processamento chega aqui, tá vendo, ó? Beleza? Aqui mostrou que estava aqui e veio até aqui, né? Então chegou aqui 2, 3 processamentos chegaram aqui, certo? Beleza? Então a gente viu como fazer um formulário para se conectar no banco de dados. A gente colocou algumas informações aqui que o usuário deve digitar, né? Qual é o usuário, qual é a senha e qual é a base de dados. Talvez aqui a gente pudesse colocar aqui para a senha password, porque daí não aparece, né, quando o usuário digita a senha, fica mais protegido. Então aqui, por exemplo, olha que bacana, a senha agora fica assim. Legal? Então tá. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Espero que isso ajude você aí nas suas codificações de páginas em PHP com HTML. Um grande abraço.